Agora eu queria que a gente olhasse os relatórios que foram extraídos desse curso. São 4 relatórios que a gente vai usar. Eu queria passar cada um deles com vocês, mas para a gente entender direito esses relatórios é legal que a gente tenha visto a estrutura do curso antes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou abrir o relatório de Progress. Todos eles estão no formato CSV, como Separated Values, porque eles são um pouco grandes, né? Então, esse aqui tem 5 MB, esse outro aqui tem 122 e é só texto, tá? Eu vou abrir aqui no LibreOffice para vocês verem, mas no Excel acho que tem que importar dados, tem que criar uma planilha nova e tem que em dados importar dados do tipo texto, tá? Só se liga de importar com a codificação UTF-8 para que vocês consigam ver os acentos. Bom, a planilha de Progress, que é a planilha, o relatório de conclusão de atividades, ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar uma coluna para o status e uma coluna para a data em que o status foi concluído. Para cada uma das atividades, então, tem 2 colunas. A primeira que a gente vai ter é aqui a coluna X1, que é o nome, e depois endereço de e-mail, que é o endereço de e-mail. Tá, eu não mexi em nada nos relatórios, eu vou entregar o relatório para vocês exatamente da mesma forma como a gente puxa ele do Moodle, a não ser, tá, fiz uma modificação, que eu passei um hash nos e-mails e nos nomes, para que vocês não identifiquem, para que a gente tenha os usuários anonimizados. Então, a gente tem uma correspondência, se tem uma pessoa ali que se chama Antônio Silveira, quando passa numa função de hash, ele sempre vai ter o mesmo valor, só que vai estar embaralhado aqui, tá? Eu usei a função MD5 para embaralhar os nomes e os endereços de e-mail. Tá, mas quando a gente precisar fazer um join com outra tabela, com outro relatório, a gente continua tendo continua igual o valor da string do nome, só que a gente não está mais legível para nós, assim, tá? Bom, então, fora isso, está tudo igual. Quer dizer, que se eu baixar hoje, tá? Hoje é dia 15 de agosto. Se eu baixar daqui a um mês, dia 15 de setembro, os logs desse curso, o relatório de progresso desse curso, eu vou conseguir aplicar o mesmo script que eu vou aplicar nesse aqui. Porque os dados são diferentes, é um conjunto de dados maior. Aqui eu tenho umas 5.000 linhas, tá? Mas eu vou conseguir aplicar o mesmo script porque eu não vou mexer no formato da tabela. Bom, então, voltando, tá? O relatório de progresso, o relatório de conclusão de atividades, ele tem nome, endereço de e-mail e uma coluna para cada, duas colunas para cada atividade. Então, por exemplo, o checklist Saiba Como Funciona o Curso tem uma coluna com o nome da atividade e o status concluído, não concluído, e uma outra que é um X4, é sequencialmente numerado, né? Com o status NA, é not available, caso não tenha concluído, e a data, se ele foi concluído. Eu acho que isso é um formato redundante, quando a gente for fazer a organização da tabela, eu vou sugerir, né, que a gente exclua uma dessas colunas e fique só com a coluna das datas, porque a gente já consegue saber se foi concluído ou não, só tendo essas colunas X mais um número par do lado, né? Mas o Moodle salva desse jeito, então a gente tem que lidar com essa formatação do Moodle mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, pesquisa de perfil do estudante, a gente tem que essa pessoa aqui concluiu no dia 16 de junho de 2019. Tá? Então aí a gente vai vendo que essa mesma pessoa aqui que está na primeira linha, ela não viu o vídeo Origem dos Elementos Químicos, não viu o vídeo Astrofísica, tá? Ela não fez nenhuma dessas atividades. Estou passando aqui olhando a primeira linha, né, dessa pessoa, mas ela fez o primeiro questionário. Então isso mostra o que eu estava comentando no vídeo mostrando o curso, que tu não é obrigado a assistir os vídeos ou ver os PDFs para fazer os questionários.
Então, essa pessoa aqui, ó, na primeira linha, ela não fez nenhuma atividade, não viu nenhum vídeo, não baixou nenhum PDF, mas ela fez o questionário. Então, ela pode até ter conseguido tirar o certificado. Ela não fez o certificado. Apesar dela ter chegado até a verificação de dados, eu não sei por que ela não fez o certificado. Provavelmente essa pessoa aqui esqueceu de baixar ou alguma coisa assim, porque ela fez até o questionário 4. Então, a gente poderia pegar as notas dessa pessoa, por exemplo, e ver se ela teve uma nota suficiente para conseguir tirar o certificado ou não. Bom, mas isso é o relatório de progress, relatório de conclusão de atividades, 2 colunas para cada atividade, com uma coluna com caractere concluído e não concluído, e a outra coluna com uma data NA ou a data de conclusão. O próximo relatório que a gente tem, o relatório de logs, é um relatório bem completo e que a gente poderia recriar o relatório de progress a partir do relatório de log. Ele está demorando mais para abrir, porque como vocês viram, ele tem 122 MB, ele é bem grande, e é só texto, tá? É só texto separado por vírgulas. CSV é Comma Separated Values, é um arquivo bem mais leve do que as tabelas do Excel, por exemplo. Tá? O que esse relatório tem? Ele tem a data do evento, está num formato um pouco diferente ali do relatório de conclusão de atividades, então isso é uma coisa que a gente tem que lidar quando a gente estiver fazendo a preparação da tabela para análise. Tem o nome completo, que também passou por uma função de hash, a mesma função de hash que eu passei em todas as outras tabelas. E aqui a gente tem o contexto do evento, que é o que a pessoa, com o que a pessoa interagiu. Então, ela interagiu com a página do curso, com o questionário 1, com a página do curso, com a página A Origem dos Elementos Químicos, que é um vídeo, com o checklist, enfim, aqui é todos os elementos do curso e aqui as atividades da pessoa. Então, essa pessoa aqui, ela fez várias atividades em sequência, depois essa aqui fez outras. Não quer dizer que aqui esteja agrupado todas as atividades desse usuário, pode ser que ele tenha mais atividades mais para baixo em outro momento, tá? Mas aqui dá para ver que das 11h56 até as 11h57, ele fez todas essas coisas aqui, tá? Em seguida, nós temos as colunas componente, que é o tipo de atividade que foi realizada, nome do evento, que a gente pode fazer uma diferenciação aqui, por exemplo, para fóruns, se o fórum foi visualizado, se foi uma pergunta postada, se foi uma resposta. A mesma coisa para questionários, né? Então, o questionário pode ter uma tentativa iniciada, uma tentativa salva, uma tentativa revisada, uma tentativa cada vez que tu tenta realizar um questionário. Aqui tem um resumo, que é a representação do usuário com o curso, né? O usuário fez a ação tal com o curso tal, é sempre o curso 85 nesse caso. E depois a gente tem as colunas origem, que web, e endereço de IP. Então, acho que vai ter web e um outro valor aqui para essa variável, que ele é muito raro, que é quando um admin mexe no sistema, tá? E o outro é endereço de IP, para a gente conseguir ver da onde que a pessoa veio. Então, esse é o relatório de log, um relatório extremamente extenso, como vocês podem ver aqui pelo tamanho da barra de rolagem. A gente tem mais 2 relatórios que são bem simples, tá? Um é o feedback, que é aquilo que a gente estava vendo antes, são a pesquisa. De novo, a gente tem aqui, agora eu não me lembro se é o nome ou se é o e-mail, se é o nome completo e e-mail. Tá, a gente tem aqui uma coluna que não tem valor nenhum, que ela pega um dado lá do cadastro que normalmente está vazio. Depois tem sexo, o gênero, a idade, com uma estratificação, que é lá que a gente colocou no Lumina. Outra estratificação aqui para ensino nível de escolaridade. Uma pergunta sobre como é que ficou sabendo do curso e perguntas relacionadas ao interesse do curso. Se gosta do curso, se assiste a videoaulas, porque se interessou. Então, são perguntas mais gerais, assim, tá?
Então, esse é o relatório da pesquisa. E por último, a gente tem o relatório de notas, que mostra o nome completo e o endereço de e-mail, depois mais alguns campos aqui do cadastro que a gente não costuma preencher nem exigir que preencha, né? E aí a gente tem as notas para cada um dos questionários. Lembra que nesse curso tem 10 questões, tem 4 questionários, cada um com 10 questões, de forma que a gente consegue ter ali uma boa faixa, né, de avaliação de notas, a gente consegue ter notas de 0 a 10. Tem alguns cursos no Lumina que tem 2, 5 questões por questionário, e aí a gente não consegue uma faixa tão grande de notas, fica mais difícil da gente fazer a diferenciação entre os estudantes. Mas aqui a gente tem 4 questionários com 0 a 10, então somando 40 no total do curso. Aí a gente consegue ver aqui a faixa das notas, né? Tem gente com 8, 40, 39, tem uma faixa de notas mais interessante. Tá? Então, esses são os 4 relatórios com os quais a gente vai trabalhar. Esses aqui são os relatórios que estão disponíveis para vocês. O que vocês estão vendo aqui, originais, não vão estar disponíveis porque esses têm os nomes das pessoas. E a gente vai fazer todas as análises da disciplina e as análises que vocês propuserem, né, para fazer o trabalho final, também vão ser feitas em cima desses quatro relatórios.